Bom, o tema dessa mesa é a arte do cuidado. Quase não é necessário mais falar sobre a falta de atenção, cuidado e respeito que o Brasil dá às instituições e coleções que guardam nossa história e patrimônio. O descaso com a atividade cultural e artística nacional é nítido. O nosso Ministério da Cultura foi extinto nos primeiros dias desse governo. A Secretaria de Cultura foi agora transferida do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. E vemos cada vez mais indícios de que o ato de cuidar tem pouco ou nenhum amparo governamental. Há 1 ano e 2 meses, nós vimos o Museu Nacional do Rio queimar e ter seu acervo quase completamente destruído. No final de 2015, um incêndio atingiu o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Casos como esse aconteceram também na Cinemateca Brasileira, no Memorial da América Latina e no Instituto Butantan, além de outros. É ainda importante lembrar de um dos maiores desastres que a história da arte brasileira já vivenciou, que foi a destruição de praticamente todo o acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1978, também por causa de um incêndio, cuja causa ainda é incerta. Esses são só alguns dos muitos exemplos de descuido com a arte e história no Brasil, que fizeram com que nós nos resignássemos a entender esse país como um lugar sem respeito à memória. Se tomarmos como exemplo o processo de recuperação do Museu Nacional, vemos que promessas de apoio do setor público andam mal ou muito lentamente. No entanto, existe um admirável trabalho de especialistas das mais diversas áreas que têm trabalhado incessantemente pelo resgate daquilo que restou dessa tragédia. Mais do que nunca, o cuidado com a arte, a pesquisa, a gestão, a conservação e o restauro tem hoje um sentido de urgência. Por isso, nós convidamos aqui, hoje, 4 pessoas que têm mostrado um singular empenho no cuidado da nossa memória. Beatriz Yunes é colecionadora e responsável pela coleção Ivani Jorge Yunes. Ela desenvolve um programa de patrocínios que inclui a Pinacoteca de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Instituto Tomiotaki. Maria Inês Mantovani é professora, doutora em museologia, fundadora e diretora da Expomos, empresa que atua desde 1981 em projetos de natureza museológica no âmbito social, cultural, científico, tecnológico e do meio ambiente. É também presidente da CLE, Reserva Contemporânea, primeira empresa no Brasil especializada na guarda de obras de arte e bens patrimoniais. Pedro Barbosa, que é à minha direita, é colecionador. É colecionador de arte, membro do Mídia e Performing Arts. Grupo de Mídia e Performing Arts do MoMA de Nova York e membro do Conselho Consultivo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foi diretor da Fundação Bienal de São Paulo, de 2009 a 2011. Ricardo Rezende é curador no Museu Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro, e da Fábrica de Artes Marcos Amaro, em Itu, e coordenador do projeto Leonilson. Tem carreira centrada na área museológica, tendo atuado na direção do Centro de Artes Visuais da Funarte e do Centro Cultural São Paulo. Bom, eu queria convidar para dar início às conversas aqui a Maria Inês. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Paula e a Luana pelo convite. Acho que é um momento em que todos nós temos que refletir sobre essa temática. Já agradeço de antemão os meus companheiros de mesa, que certamente vão enriquecer aí essa discussão ao longo dessa manhã, e dizer que eu fui solicitada a falar sobre o Museu Nacional. Eu pedi que colocassem em looping aqui essa pequena apresentação que eu trouxe, porque são imagens que vão nos assustando e depois nos conciliando com os cuidados que o Museu Nacional tem tido ao longo desses dolorosos meses aí, depois do incêndio. E eu queria começar a falar sobre esse museu, dizendo que, 1 mês antes do incêndio, o Instituto Brasileiro de Museus fez um seminário no Rio de Janeiro, convidando especialistas, e foi um dos seminários mais interessantes, que refletia exatamente uma celebração sobre o Museu Nacional, os seus 200 anos,
E no início, no primeiro dia do seminário, o diretor do museu me disse: Marinês, nós precisamos salvar esse museu. Olha que curioso. E me disse: será que você não podia dar um pulo lá? Eu disse: olha, eu estou encarregada aqui de fazer a fala final do seminário, então eu vou ter que assistir, de fato, todas as... Ele falou: não, mas pode ser às 8h da manhã. E eu falei para ele: ótimo, vamos lá às 8h da manhã, então eu dou um pulo lá e a gente conversa. Foi uma conversa muito boa, porque ele me contou os sonhos imediatos com aquela tarefa enorme que ele tinha pela frente, mas, naquele dia, eu entrei pelas entranhas do museu. E eu tive uma dimensão muito assustadora dos riscos que aquela instituição estava correndo. É importante a gente dizer isso, porque nós, que somos da área cultural, nós tínhamos esse medo como um medo constante. A gente sabia, né, Ricardo, que era uma fragilidade imensa e, ao mesmo tempo, um desafio monstruoso. Eu vim para São Paulo, eu falei para ele: olha, me dá aí algumas semanas para a gente refletir por onde a gente poderia começar e tal. Na noite que houve o incêndio, naquele domingo, uma pessoa do Rio me mandou um WhatsApp dizendo: o Museu Nacional está queimando. Eu brinquei: não brinca com isso, porque eu achei que era uma museóloga, estava falando alguma coisa assim jocosa, né? E ela disse: não, liga a Globo News. Quando eu liguei a Globo News, eu fiquei paralisada, entendeu? Porque aquilo que eu estava vendo era o pânico que todos nós sempre tivemos, né? E isso eu acho que é importante dizer, porque esse mesmo pânico eu tenho com outros tantos museus e continuo a ter, e não sou só eu, né? Quer dizer, nós temos essa noção do perigo que a coisa acontece. Então, nessa noite, eu fui chamada por várias TVs, porque é claro que os diretores de museus nem sempre podem falar de um outro museu no momento de fragilidade, então eu tive um pouco que assumir aí esse papel naquele momento. Eu sei que eu saí da minha casa às 11h e cheguei às 5h30 da manhã para essa primeira rodada, né, daquela noite. E, de alguma forma, eu acho que o que se viu na sequência, né, isso é que eu acho que é interessante, porque, de um lado, tem esse olhar apaixonado, né, de todos os especialistas, o fato de ser um museu plural, né, quer dizer, um museu enciclopédico, um museu com tipologias de acervo dos mais variados, né, e dos mais importantes. Quer dizer, nós estamos falando de 20 milhões de itens, quer dizer, mas isso a gente está falando de 20 milhões de itens do Museu Histórico, do Museu Nacional, e nós temos o Museu de Zoologia aqui com 11 milhões de itens, ou seja, isso é uma escala de acervo respeitável, né? Quer dizer, é uma escala de acervo que demandaria um trabalho de planejamento muito mais amplo e muito mais, quer dizer, com um investimento muito maior nessas questões. Quando a gente pensa, no primeiro momento, diziam: vamos salvar mais ou menos 10% disso. Quer dizer, que país se pode dar o luxo de perder 18 milhões de itens num incêndio, né? Porque incêndio é alguma coisa que se prevê, é alguma coisa que se pode evitar, né? Eu acho que, assim, nós temos a Catedral de Notre-Dame para nos mostrar que todos os países estão sujeitos a catástrofes dessa natureza, ou por água, ou por fogo, ou por uma série de outros riscos possíveis. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão de gestão, e tem uma questão de gestão política. Eu volto a colocar isso, que acho que é o começo da sua fala, Luana, quer dizer, nós precisamos de vontade política de salvar o patrimônio. Esse é o ponto que eu acho essencial. O que acontece? A forma com que o museu foi tratado antes, quer dizer, o desleixo com que ele foi tratado, no sentido de não se preservar, de não ter um plano de emergência, de não ter... Mas plano de emergência não é ter extintor de incêndio, gente. Quer dizer, aquela coisa que se viu na noite do incêndio,
que não se entendiam, nem bombeiros, nem com a direção, nem com a universidade. É isso, o plano de emergência é a concatenação de todos esses agentes e todo mundo saber o que se faz nesse momento e o que se usa e o que se preserva. E para onde se... Só para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos a exposição do impressionismo, aqui em São Paulo, o Museu d'Orsay trouxe um plano de salvamento e nos disse o seguinte: essa exposição só vai acontecer se nós tivermos exatamente ao lado uma reserva técnica e nós vamos querer que vocês façam um planejamento de deslocamento do acervo em qualquer risco. Isso significava o apontamento claro de que obras sairiam em primeiro lugar, em termos de importância, entendeu? Nós tivemos que conversar com o museu, com o Santander, que tinha uma reserva que nós mesmas havíamos feito, né? E nós, então, fizemos um treinamento das seguranças do Banco do Brasil com o Banco Santander, o que eu acho muito bonito, porque mostra que, nesses assuntos, as coisas têm que ser maiores, né, do que a própria marca ou da própria concorrência. E aí, os seguranças tinham um crachá de emergência que os seguranças do Santander já estavam treinados para reconhecerem qualquer risco e, imediatamente, quer dizer, essa operação foi toda ensaiada. E eu estou só contando esse exemplo, porque imagina isso na escala de um museu como o Museu Nacional. E o que se viu, na verdade, na sequência, eu entendo que o museu precisasse, naquele momento, de todo o apoio possível, porque não é fácil para... Quer dizer, pessoas que dedicaram a sua carreira, a sua vida e todos os seus estudos a uma coleção e, de repente, do dia para a noite, ela some. Mas, para mim, o que ficou mais evidente foi o despreparo que o país tem, e eu digo país porque isso é grave, para, inclusive, acolher as ajudas internacionais. O incêndio se deu no dia 2. No dia 7, nós estávamos, por Skype, no dia do feriado do dia 7, com a presidente do ICOM, o diretor-geral do ICOM, que já tinha feito um alerta para todos os comitês internacionais de documentação, de segurança, de risco, de incêndio, de tudo, com especialistas do mundo todo já acionados para poder vir para o Brasil a hora que fosse. Nós comunicamos isso à Unesco, à universidade, ao Ministério da Educação, a tudo. Ninguém respondeu sequer. Até hoje, nós estamos dando satisfação e dizendo, olha, eu fui à China, na sequência disso, num seminário que o ICOM estava, e a presidente do ICOM me disse, Marinês, aproveita para dar um ponto de situação para todo mundo, como está a questão do Museu Nacional. Eu disse, olha, eu só quero que todos entendam que nós estamos numa mudança governamental. Ou seja, eu tive que falar uma coisa que era impensável se falar naquele momento. E, ao mesmo tempo, isso é que eu acho muito importante. Não é que eu acho que as soluções tenham que vir do exterior, mas nós temos que estar preparados, nós temos que dialogar com o mundo internacional que pode ajudar numa hora dessa. O que aconteceu? Eu fui para uma reunião no Louvre. O assessor do presidente do Louvre me disse, que coisa boa, né, Marinês? Nós vamos poder ajudar vocês com o Museu Nacional. Eu, na hora, fiquei assim, pendurada no pincel, né? Aí ele me disse, não, porque o nosso presidente ofereceu um comodato de uma coleção egípcia. Eu quase caí, entendeu? Porque eu disse... Aí ele disse, mas foi a mesma coisa que o Smithsonian fez com a questão da história natural. Então, você olha, eu disse, e como estão as tratativas, né? Aí ele disse, não, por enquanto, nós não recebemos nenhum retorno. Eu conversei depois com a nossa embaixadora na Unesco e soube, de fato, que o ministro da Educação tinha estado lá. Isso sequer foi passado para frente, entende? Como uma informação útil, né? Isso teria que ter sido feito um protocolo internacional, bilateral, imediatamente. Quer dizer, claro que nós não podemos receber coleção nenhuma nesse momento. O que se está fazendo hoje é uma operação de salvamento, de fato, e é o mais importante, é uma escavação, retirando obras, salvando o que é possível, né, dimensionando ainda o estrago da coisa. Mas eu vejo que, na verdade, nós não temos
nem esse discurso internacional, que seria fundamental para, inclusive, embasar algumas tecnologias e algumas coisas muito importantes. O diretor de Patrimônio Geral da China, quando terminou essa reunião, ele me disse: Marinês, eu só quero dizer uma coisa, o que vocês precisarem de recursos... Então, quer dizer, não há uma concatenação de esforços, quer dizer, para que se possa receber o melhor nesse momento. E, de outro lado, o que nós vimos no plano nacional? Nós vimos um questionamento do modelo de museu universitário, de modelo de gestão, como se a universidade fosse culpada do que ocorreu, né? Claro que nós temos que discutir modelo de gestão, eu não tenho a menor dúvida disso. E é claro que nós temos que defender a autonomia universitária, que nós temos que fazer tudo isso. Mas não dá para a gente se paralisar, em momento algum, diante de um evento dessa plenitude, dessa importância e dessa complexidade, né? Por outro lado, eu acho que também estamos perdendo uma oportunidade de pensar o futuro desse museu. Quer dizer, de um lado, nós temos que ter os arqueólogos, os paleontólogos, todos eles salvando o acervo. Mas há de ter alguém que possa pensar que museu será esse no futuro, porque não será o mesmo museu. Esse é o ponto, né? O Comitê Internacional do ICOM, que cuida de conceito museológico, se ofereceu na primeira hora para coordenar um simpósio internacional em torno do Museu Nacional. Então, o que eu digo é isso, quer dizer, eu acho que nos falta engrenagem política, patrimonial, né? Quer dizer, para poder o país estar à frente dessas negociações. O que eu sinto é que nós estamos sempre à deriva, né? Quer dizer, nós não temos alguém à frente disso. Acho que é importante a gente fazer uma citação do caso de São Paulo. O Museu Paulista, felizmente, para evitar um desastre, quer dizer, optou por fechar e ficou paralisado um período e tal. Mas a Universidade de São Paulo está cuidando do assunto. Quando esse governador entrou, ele tomou a si o desafio de conseguir recursos. Em 2 meses, ele levantou 160 milhões que estão destinados à salvaguarda do Museu Paulista. Nós podemos discutir os interesses políticos, isso, aquilo, podemos discutir tudo isso, mas, de alguma forma, o governo do Estado de São Paulo saiu à frente, está cuidando do seu museu e tem data para reabrir, entendeu? E reabrir dentro de uma posição completamente inovadora. Quer dizer, então, eu acho que isso é que é o nosso compromisso. Nós não estamos salvando um patrimônio do século XVIII. Nós temos que construir, ou do século XIX, ou do século XVII. Nós temos que olhar sempre que nós vivemos no século XXI, e é para este século que nós estamos fazendo o museu, né? Então, quer dizer, nós temos que olhar para frente. Quando você vê que a Luzia se salvou e que precisa de 3 milhões para a montagem de um laboratório de ponta, para se conseguir refazer isso, quer dizer, é um artefato da maior importância para entender quem nós somos, gente. Não é uma brincadeira, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma peça arqueológica, mas nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de biometria, nós estamos falando de antropologia, nós estamos falando do nosso futuro e do nosso passado. Então, eu acho que, assim, essas são as questões. Quando nós pensamos, se a gente for fazer uma análise museológica, só o rescaldo, vamos dizer, do Museu Nacional e o que ele implica em novidade, em conhecimento científico, em possibilidade de inovação, isso não pode ser deixado para trás. Isso é um histórico que o país tem que conseguir controlar e tem que conseguir fazer. De bom sobra dessa operação um alerta para os museus brasileiros. Nós temos, que também durou muito pouco, né? Porque a gente, no momento, todo mundo querendo fazer edital, querendo fazer isso e tal, mas isso durou pouco, isso já está passando e não fica muita coisa, né? E, de outra forma, eu acho que se discute hoje modelos de gestão com mais precisão, e a gente espera que a gente consiga, de alguma forma, algum ganho aí nessa história. E eu coloco, só para finalizar, eu coloco que, para mim, o grande ato é ainda não se pensar o futuro. Tá? Obrigada. Obrigada, Maria Inês.
Bom, agora eu vou convidar o Pedro para dar um outro ponto de vista. A gente tem alguns representantes do lado institucional, mas também de coleções privadas. Então, Pedro, por favor. Bom, ponto de vista eu divido com a Marinês em tudo. E gostaria de ter as mesmas condições de usar a palavra como ela usou. É realmente impressionante. Muito obrigado. No caso do colecionismo privado, eu não vou tocar na parte de obras de arte, porque isso, nessa altura do campeonato, já não me interessa mais. Há mais ou menos uns 3, 4 anos, quando eu trabalhava ainda com o Jacopo Criveri Visconti, que é hoje o curador da Bienal. A gente não trabalha desde que ele foi apontado curador, por razões éticas. Nós começamos a comprar material de arquivo ligado à produção da arte conceitual a nível mundial, porque a coleção tem um foco muito pesado em arte conceitual. Esse movimento foi muito rápido. Hoje a gente tem um arquivo por volta de 10 mil itens, e acho que é o maior arquivo de arte conceitual na América Latina. E a ideia, na verdade, foi fazer uma migração da coleção, de uma coleção objetual para uma coleção de pesquisa. Eu tenho como sonho a doação de tudo que eu tenho para a Universidade de São Paulo, que é a minha alma mater, da qual sou muito grato e por ter me dado todas as oportunidades que eu tive na vida. A ideia, que já se materializou e já está em funcionamento, é de abrir o arquivo para pesquisa. Então, por exemplo, se um cara quiser hoje pesquisar Vito Acconti no Brasil, ele provavelmente vai ter que terminar com a gente. Se ele quiser pesquisar Marcel Brodars, ele vai ter que terminar com a gente. Se ele quiser pesquisar o movimento de dança americana nos anos 80, ele tem que terminar com a gente. Ou seja, a gente está criando um arcabouço que, no limite, a gente gostaria de dividir com a sociedade. Interessante aqui, para dizer, tem o Bruno Battistelli, que é um artista que está aqui no palco, que trabalha com a gente. Nós somos um grupo de 3 pessoas hoje. E a ideia é criar tipo um think tank para pensar criticamente a produção artística, né? Através de pesquisa usando material de efêmera e catálogos. A gente acabou de comprar um apartamento, onde nós vamos transformar esse lugar num centro de debates, onde o material de arquivo vai ser usado como um meio para se criar essas discussões. A ideia é tentar fomentar o máximo possível a crítica, mas gerando, de fato, textos e coisas diversas que eu acredito, e as pessoas que estão, né, junto ali têm uma preocupação muito grande, que houve um domínio do mercado sobre a produção artística violento, a ponto de o debate ter sido praticamente extinto, e ainda mais a produção crítica na arte ter sido inexistente. Quer dizer, quando você volta a épocas passadas da USP, de Zanini, não sei o quê, você tinha material escrito que hoje é usado para pesquisa. E a gente vê hoje
esse material meio que desaparecendo, né? Exemplos claros de materiais que foram criados em revistas, por exemplo, dá para se colocar a publicação que a Lisete, a Marion e o Baravelli fizeram nos anos 80, que chama Arte em São Paulo, que era uma revista artesanal, né? E com textos incríveis, né? Com discussões incríveis, inclusive sobre artistas estrangeiros, né? Onde os brasileiros faziam reflexões sobre artistas estrangeiros. E é uma coisa que a gente praticamente não viu, porque a fome do mercado brasileiro em criar preço para a arte brasileira, esquecendo de que a gente vive num mundo, fez com que esse tipo de debate fosse extinto. Nós somos um país que tem muita dificuldade de criar um diálogo com o estrangeiro. Nós somos muito provincianos, e até não me espanta em nada quando a Marinês fala de possíveis ajudas do exterior para cá, porque a gente tem a verdadeira fobia, nós somos xenófobos ao extremo. Nós não somos nem um pouco ligados à pluralidade. A força do mercado da arte brasileira, ela é um desfavor para a produção artística. Enquanto a gente não abrir e der oportunidade para os nossos artistas começarem a olhar o mundo, vai ficar muito complicado a gente ter uma produção artística de ponta. E eu, outro dia, por um acaso, eu tenho um programa na TV Cultura que chama Café CPFL, não sei se vocês já viram isso. E tinha um historiador que chama Fred Coelho, e ele estava conversando sobre a literatura brasileira. E ele, quando menciona Machado de Assis, ele fala, é incrível, porque o Machado de Assis é um artista, é um escritor que, apesar de nunca ter saído do Rio de Janeiro, ele encarava questões globais, e por isso ele é um artista no mundo, né? E eu gostaria de ver os nossos artistas como artistas do mundo, porque capital humano a gente tem. Eu convivo com muitos deles em bases diárias. Eles são extremamente bem preparados, tecnicamente, intelectualmente, emocionalmente, porém com muito pouca exposição, e com muita pouca exposição de fora para dentro. Quer dizer, eles têm condição, e já aconteceu comigo várias vezes a experiência, de estar com artistas brasileiros fora do Brasil, onde, numa roda, na hora que o artista brasileiro faz uma colocação, a conversa muda de patamar para cima. Então, não é falta de capital humano, não. A gente tem até excesso de capital humano. É a questão de péssimo aproveitamento do nosso capital humano, né? E eu acho que o mercado da arte é um dos grandes culpados disso, né? De não estar proporcionando oportunidades para os nossos artistas estarem saindo e tentando alcançar voos maiores fora do Brasil. Gostaria que isso acontecesse, e acho que esse que é o papel que eu gostaria de cumprir com a criação do arquivo, que não para de crescer. Gostaria de estar mais próximo da universidade, quer dizer, apesar de eu já estar muito próximo da escola onde eu estudei, que é a Poli, a ponto de ter criado um programa lá que virou um pós-doc de um artista, que é o Bruno Moreschi, que estava na Bienal de São Paulo, que é o primeiro artista a ser orientado por um professor da Poli, na história. Então, é a primeira vez que isso acontece. Isso muito veio da cabeça do Iacopo, mas por uma influência que a gente tem de artistas na coleção, como Hans Haacke, que é um artista ou Muntadas, que são artistas que participaram do MIT, do Centro de Arte e Ciência do MIT, que a gente foi visitar no passado, antes de criar o projeto junto com o professor da Poli de Inteligência, que é o Papa lá da Inteligência Artificial na USP. Bom, acho que é por aí, né?
como, na verdade, como usar esse material de arquivo para pesquisa, como trazer o nosso capital humano para se superar, porque ele é absolutamente fora da curva, eu não tenho a menor dúvida disso, e vendo o que vai dar, alguma coisa de bom vai sair. E estou muito feliz com o resultado que está acontecendo. Se alguém tiver alguma pergunta do outro lado da mesa, né, está o Bruno aqui, que pode contar um pouco também, obviamente, depois, da experiência que ele está tendo, né, no dia a dia, de como são as conversas, de como está sendo usado o material, de como ele vê o futuro desse projetinho aí que a gente está tocando. Obrigado. Bom, Pedro, só para a gente não perder o fio da meada, eu queria só te pedir para contar um pouquinho de, já que o tema é cuidado, né, dessa mesa, quais são os cuidados que são necessários para a conservação de uma coleção como a sua, que é de material de arquivo também, e queria saber um pouquinho mais disso, se puder. Eu não sei, eu estou aprendendo. Inclusive, a gente está hoje viajando para os Estados Unidos, vou eu, o Deison, que é um artista que está ativamente já nesse projeto, e um garoto que é um programador que estuda ciências moleculares na USP, é um garoto de 19 anos, e a gente está visitando diversas instituições para aprender principalmente a parte de tecnologia. Então, o nosso interesse nesse momento é mais na parte de software e sistemas, né? Mas, com relação à parte física do negócio, a gente está aprendendo, né? De novo, eu vou passar a bola depois para o Bruno, para ele contar, né, na hora das perguntas, para contar como é que é o processo, né? Mas é um processo, até certo ponto, é muito trabalhoso, né? Porque, por exemplo, a gente não tem os plásticos de pH neutro, que se chamam Mylar, que é então, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu volto com 1000 plásticos, entendeu? Aqui não tem para comprar. Por exemplo, plásticos de boa qualidade para você colocar em discos, papel de pH neutro para você colocar o vinil dentro, para conservar o vinil. Então, é todo material importado. E eu tenho que trazer em viagem. Como eu viajo, sei lá, umas 15 vezes por ano para fora, então eu tenho condição de trazer, mas e também não tenho uma dimensão grande, né? Quer dizer, imagina uma instituição como o MAC USP ou alguma outra instituição, se tiver que usar esse tipo de material de alta qualidade para manter um arquivo, né? Fica impossível, né? Então, assim, a manutenção do negócio, a organização, é trabalhosa. Mas o outro lado da moeda é que é super recompensadora, né? Eu sou engenheiro químico, eu nunca estudei arte, mas com acesso ao arquivo, o aprendizado que eu tenho, porque você vai mexendo em livros, em catálogos, em papéis, em convites, e numa infinidade de materiais, você acaba aprendendo tudo meio que on the job, né? E aí, na verdade, com o convívio com os artistas que têm a formação acadêmica de arte, você consegue trazer coisas para discussão e, no limite, você vai aprendendo, né? O meu interesse muito mais hoje em dia não é mais colecionar, é absorver conhecimento dos outros. A coleção não me desafia mais, né? Não tenho mais, né, eu diria, tesão em colecionar obra de arte. Tenho vontade em aprender, em criar debate, que eu acho que é uma coisa que ficou meio esquecida devido à grande força do mercado, que eu acho que ele não vai arrefecer em algum momento tão breve. Mas cabe aos agentes que estão por fora querendo subverter o sistema fazer esse papel, entendeu? Porque tem parceiro para atuar junto.
e muitos. Obrigada, Pedro. Bom, queria passar a palavra, então, para a Beatriz Yunes, também de um ponto de vista de uma colecionadora. Bom, boa tarde para todos. Primeiro, muito obrigada, Paula, por promover esse debate. Parabéns da revista, que realmente é uma excelência no mercado, é uma referência. Eu acho que promover esse debate já é uma mudança para tudo isso que a gente está buscando, essa melhora, não só em termos privados, públicos, né, também, que é o grande foco. Agradeço também a Luana pelo convite, aos meus amigos queridos de tantos anos, né, que a gente já conviveu em várias situações profissionais, de amizade. Então, eu acho muito bacana, eu me sinto muito alinhada com tudo que vocês dois falaram, e com certeza também com o que você vai falar. E eu vejo uma coisa muito bacana, como às vezes a gente coloca assim, o público e o privado em escalas tão distantes, como se o público fosse uma coisa apartada do privado. E hoje, assim, colecionando e gerenciando essa coleção, depois a gente pode passar rapidamente assim, o pendrive, só para dar uma linha. Eu sinto que não existe muito essa escala da diferença do público e do privado, porque se a gente continuar pensando e sempre suportando isso, nunca vai ter uma melhora, porque não adianta cobrar só uma atitude... Eu vou mudando, tá? Uma atitude do governo ou do Estado, eu acho que parte do pequeno mesmo. No meu caso, por exemplo, um colecionador privado, como o Pedro está falando, maravilhoso, pensar em doações, isso é incrível. Então, eu acho que, assim, por que só o público tem que fazer essas atitudes? O colecionador privado também tem um compromisso ético mesmo com o mundo, né? Eu acho que, assim, quando você coleciona para você, você não é um colecionador. Acho que você tem que colecionar realmente pensando em termos de uma coisa grande, de mundo. Então, quando o Pedro falou da doação que ele pensa, eu acho muito importante isso. Nós, na coleção, já estamos com um programa de doação de 4.000 obras para o Museu de Curitiba, do Oscar Niemeyer. Vai ser a coleção de África. A coleção era composta por 6.000 peças. Vou mostrar um pouquinho aqui. Logo que meu pai faleceu, que eu comecei a gerenciar a coleção, a organizar, a catalogar, uma das minhas vontades foi exatamente isso. Como que eu posso conversar com o mundo? Então, e a doação é uma forma, principalmente porque, no meu caso, assim, a coleção, minha mãe mora na casa, ainda não é uma coleção aberta, mas a gente fala assim, e como que eu posso ajudar democratizar? Então, a doação é uma coisa muito, muito bacana nesse sentido. É aqui que eu viro primeiro, né? Para baixo? Espera aí, não vai. Faz aqui para mim. Esses 3 pilares são os pilares que a gente mais se apoia, que é preservar, restaurar e pesquisar. São pilares importantes. Está indo? Quer que eu vire? Tá. Eu acho que são pilares importantes para você... Da onde que eu vou partir? Eu acho que, assim, o que o Pedro falou, assim, eu não sei, eu acho que essa dúvida é para todo mundo, a gente não sabe. Várias coisas a gente não sabe. E é por isso que a gente tem esses profissionais, como você falou, essa meninada da USP que te acompanha. Eu, no meu caso, quando eu assumi a coleção, várias vezes eu falei, nossa, eu não sei, o que eu vou fazer? Eu acho que, assim, você tem os pilares básicos, mas vamos chamar pessoas que possam nos ajudar a descobrir e caminhar junto. Então, na época, a gente acabou, logo do início, acabamos chamando 32 profissionais, cada um de uma área completamente distinta, porque a coleção ela é feita, tem mais ou menos 30.000 objetos de áreas muito diferentes. Então, Old Master, Arte Sacra, ali vocês vão ver um pouquinho presépio, mobiliário, marfim, ícone. Então, realmente, aqui eu não sei o que fazer com isso, mas vamos chamar profissionais competentes para poder nos ajudar. Então, tivemos a ajuda de curadores do MASP, curadores do MAN, pessoas da USP, equipe da física da USP, para nos ajudar na análise dos quadros. Então, essas perguntas vão ficando mais fáceis de se resolver. Ali é um caderninho de anotação que meu pai fazia, porque uma das grandes dificuldades que eu tive foi a de como que eu vou saber a procedência desses trabalhos. Hoje, quando a gente começa a colecionar, eu sei pela coleção do Pedro,
você tem registros de onde vieram, quem são. Isso é super importante. A forma como você coleciona é maravilhosa, é super catalogada. E, há um tempo atrás, meu pai começou a colecionar há 50 anos. Não se tinha esse hábito. O que eu recomendo fortemente, que é muito importante, ter essa sistematização do que você está colecionando. Então, hoje eu tenho assim poucos caderninhos, talvez uns 100, 150 caderninhos, de anotações assim super insuficientes para o que eu gostaria de ter. Então, por isso que eu tive que ter todos esses pesquisadores para me ajudarem nessa pesquisa. Nós temos também um acervo bibliográfico muito importante, foi o que você eu acho que a base de tudo é esses registros, são 60 mil itens, e também a nossa intenção também é doar para o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, para poder partilhar esse acervo tão importante. Hoje a coleção está aberta para pesquisadores, já que eu acho que isso é fundamental, e essas pesquisas já têm gerado muito material, tem doutorandos participando e frequentando a coleção. Então, temos na biblioteca joias raras, assim, revistas muito importantes. Aqui eu conto um pouco das políticas que já eram adotadas na época do meu pai, que são essas políticas de empréstimos. Quer dizer, ele já tinha um movimento pequeno de como extrapolar essa coleção para o mundo, mas sempre essa política do empréstimo, várias vezes, acho que com Marinês, que foram as exposições. Não lembro se Bandeira acho que foi, quando foi para Paris, você que fez. Então, já tinha esse movimento que eu acho fundamental. Esses empréstimos. Tem colecionadores que falam, não, mas não posso emprestar, não vou tirar da minha decoração mesmo. E obra de arte não é decoração, obra de arte é para o mundo, gera assunto. Eu acho que assim tem uma frase do Philip Stark que, quando criticaram ele, falaram assim, mas esse anãozinho de jardim, isso aqui não é obra de arte. Ele falou assim, não, isso aqui não é uma obra de arte, isso aqui é um início de uma conversa. Então, eu acho que a arte é isso. A arte não é aquela camada plana que está ali. É o início de milhões de situações. Então, acho que a política de empréstimo é muito importante. Então, aqui eu conto um pouco. Na verdade, a coleção começou com meu pai. Eu coleciono arte contemporânea. E minha filha está no meio do caminho, então ela hoje criou um projeto que chama Caixa de Pandora, que convida artistas contemporâneos, já está na 4ª edição, recentemente agora está o PJ, que é um artista da Manswood, e esse artista é convidado, ele faz como se fosse uma residência na coleção, passa alguns meses, o PJ passou quase um ano indo e vindo, para entender o cerne da coleção. E aí, no final, ele propõe um diálogo do mundo contemporâneo com aquela coleção que já estava ali. Então, está bem bacana esse projeto. Então, aqui eu coloco um pouco os pilares, né? Que nós temos que ter curadores especializados, que a gente pensa em registrar o material que está sendo feito, as parcerias com o público, no caso do Instituto de Física da USP, são super importantes. Então, recentemente, a gente quis pedir um laudo, um registro de um quadro no Museu do Prado. Então, o museu falou para a gente, só que antes vocês têm que ter toda uma documentação para eu saber camada pictórica, se essa tinta realmente é de época antiga, senão não vale a pena nem falar assim, tenho esse quadro, quero que vocês analisem. Então, essas parcerias com instituições estão sendo muito importantes, porque eles fazem laudos super técnicos para ver se tem a viabilidade dessas obras irem para análise lá fora. Criamos também, dentro da coleção, um ateliê de restauro. Então, a gente tem uma pequena marcenaria, temos uma reserva técnica climatizada, onde cabem quase 600 quadros, mais ou menos. Temos as mapotecas, porque um dos cuidados, que eu acho que assim não é só um cuidado na coleção particular, é para todas as coleções, é que o papel não fique exposto à luz. Então, o primeiro cuidado que a gente teve era, tiramos quase 3.000 obras de moldura e colocamos tudo em mapoteca. Aí, depois, quando você tira isso, você começa a ver que aquele papel tem fungo. O que vamos fazer? Então, vamos chamar também alguém da área
pública, que chamamos o IPEM. O IPEM é um parceiro muito bacana da USP, que nos ajudou em tirar fungo do papel, tirar cupim de imóvel, porque colecionar parece fácil, né? Aí, que gostoso. Mas aí, na hora que você olha, aquele quadro tem fungo, o móvel do século XVI tem cupim. Então, esses cuidados é o ter e o manter. Eu acho que, assim, você ter e você não pensar no manter não quer dizer nada. O outro pilar são esses diálogos externos. A Marinês bem falou da importância do ICOM, a gente está afiliado no ICOM. Então, eu acho que isso só dá mais força e nos atualizam com o que é importante em termos de colecionismo. Publicações são super importantes. Sempre abrimos, na coleção, fizemos um espaço onde cabem 50 pessoas, então, a gente, num espaço assim, bem menor que esse, mas muito bacana, que a gente faz os art talks, então, a gente promove encontros de artistas com colecionadores, chamamos também, às vezes, recentemente chamamos a Elizabeth de Cavalcante, filha do Di, para falar, chamamos também pessoas da Mindlin para falar sobre acervo bibliográfico, então, eu acho que essa interface com o mundo é muito importante. Esse é o ateliê de restauro, então, aqui tem um pouco a parte da pintura. Quando você falou que você traz na mala 1000 coisas, metade dessa estante eu trouxe na minha mala, porque é exatamente isso. Vira e mexe, é a cola de coelho, que aqui no Brasil não tem, é a resina, é o pó de ouro, que não é a mesma qualidade. E eu falo, para usar uma coisa que vai deteriorar a peça, não mexa, entendeu? Então, vamos resolver aqui. Não vamos resolver. É melhor só estabilizar e, na hora certa, a gente... Não podemos gastar agora, porque esses materiais realmente são muito caros, às vezes a gente não consegue aqui no Brasil. Então, a gente estabiliza para depois realmente poder fazer com excelência a coisa, para ser durável, né? Não é para essa geração. Acho que, quando você pensa, coleciono para esse momento, isso não quer dizer nada. Acho que você tem que colecionar para gerações, como exemplo. Então, aqui é o ateliê, aqui é a reserva técnica. É um subsolo da casa da minha mãe. Um certo dia, ela chegou lá, era a garagem dela, aí ela olhou os carros dela e falou, não estou entendendo, tem 10 carros aqui fora. Eu falei, você não tem mais garagem, agora a sua garagem, você não precisa, venda todos os carros, você vai ter uma reserva técnica. E ficou incrível, ficou um espaço climatizado, com sensores, ficou muito bom. Os pesquisadores trabalham aí. Recentemente, eu fui conhecer a reserva do Louvre, Louvre Lens. Agora, o Louvre, na verdade, a reserva técnica do Louvre passou, não é mais em Paris, eles estão transferindo grande parte para Louvre Lens. Abriu semana passada. Até uma coisa bacana, que quem fez a fachada da parte estética do Louvre foi um artista brasileiro, Detane Quilain. Eles participaram de um edital na França, concorreram com 4 artistas, e eles foram chamados para fazer essa instalação na porta do Louvre. Então, é uma delícia você chegar num Louvre e falar que bacana que artistas estão podendo ter essa representatividade. E visitando essa reserva, a forma como a gente acomoda as obras, que é por século, é a mesma forma que o Louvre coloca nos trainéis. Não trouxe fotos, porque era super proibido de tirar, uma reserva incrível. Aqui também é um pouco do que a gente está falando de cuidar. Isso aqui é o nosso presépio napolitano, em tamanho natural. Há mais de 30 anos, meu pai começou a colecionar essas obras. Algumas vieram do Bardi, algumas do Matarazzo, porque essa coleção, para chegar nesse número, foi feita de várias coleções. Então, na verdade, ele comprava coleções fechadas. E esse presépio veio, e, ao longo do tempo, ele foi incluindo. Só que estava, quando eu assumi a coleção, eles estavam assim, as roupinhas completamente rasgadas, deterioradas. Então, quer dizer, é bonito? Não é bonito. Estava fora de contexto, estavam sujos, a narrativa do presépio estava errada, os bonecos estavam colocados. Só que um presépio napolitano, vou falar rapidamente, tem toda uma narrativa. Tem que ter a cena da hosteria, que é uma cena importante, a cena do pecado, a cena do momento de graça, e a gente não tinha essas cenas.
Então, eu acho que assim, pesquisa é fundamental, e ter as pessoas boas. Então, nós chamamos o Derico, que é uma pessoa que restaura presépios em Nápoles. Ele ficou quase 2 meses conosco, levou algumas peças e reestruturou toda a narrativa do presépio. Então, aquilo tem um sentido, não é um sentido estético, mas é um sentido histórico, que, por milhões de anos, as pessoas pensaram dessa forma. Então, essas roupas foram restauradas, e agora o presépio já está dessa forma. O altar onde o Menino Jesus está foi feito na Itália, trouxemos para cá. Foi feito um projeto de luminoteca todo especial para dar uma coisa meio Caravaggio, assim, dar uma densidade assim nesse espaço. Então, tudo é importante numa obra de arte, desde da altura onde você põe, a luz que você incide, a forma que você guarda. Então, acho que esses cuidados são importantes, tanto para uma coleção privada quanto para uma pública, nem se fala, né? Aqui é um pouco a foto do que está sendo feito com o laboratório de física, que eles fazem a fluorescência, né, visível, e a gente consegue enxergar as camadas do que está por trás. Isso aqui é uma experiência maravilhosa. E nós montamos um laboratório, teve 2 salas que a gente não utilizou na coleção, e montamos esse laboratório com o pessoal da física. Essa obra foi recentemente para uma exposição na Fiesp, que era um diálogo com Rafael. É o André Dersarto, essa. Aqui a gente está algumas obras importantes do acervo bibliográfico, que já rendeu matéria, pesquisadores já escreveram, debatemos na Mindlin também sobre esse acervo. Aqui é uma vista rápida da coleção, que é um pouco isso, assim. Então, eu acho que eu me sinto muito feliz de poder estar aqui falando que é possível, sim, desde que, assim, às vezes, assim, o privado também se preocupe em dar o seu apoio. Obrigada, Bia. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. Vou te passar aqui o... Bom, boa tarde. Já é boa tarde, eu acho, né? Queria agradecer o convite da Luana também por estar aqui nessa mesa, dividindo com meus colegas aqui este assunto tão caro, né? E conversando com a Paula, né? Quando ela me fez o convite, eu falei, mão dupla, eu aceito, mas eu vou falar do Museu Bispo do Rosário, né? Não vou falar da outra instituição que eu trabalho, nesse caso, eu vou passar por ela, na verdade, só. E até esse título foi dado a partir da nossa conversa, né? A arte do cuidado, né? Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu venho do interior de São Paulo, né? Classe média baixa, acostumado com a carência, né? Então, acho que é isso muito que me motiva hoje a trabalhar com os museus, as instituições com quem eu trabalhei, né? A tentar superar a carência, né? Porque essa é a realidade nossa, né? Das instituições públicas. Coincidentemente, a gente ficou separado, mas acho que não foi muito por acaso aqui, né? Mas acho que eu acredito muito na parceria público-privada, que é isso também que está me fazendo ser bem-sucedido hoje lá no Museu Bispo do Rosário, né? Então é isso. Então, vim para São Paulo e aqui caí, muito por acaso, por sorte, também no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, em 86, desculpa, estou já errando 10 anos aí. Fui fazer estágio nessa instituição. E também assim, foi, né, uma sorte que eu fui na Fundap, ali ela falou, tem uma vaga aqui para um estágio no museu. Eu falei, nossa, é lá mesmo que eu quero. É essa diferença, esse diferente que eu quero. E eu tive a oportunidade de trabalhar ali no meu estágio, fazendo as pastinhas para os 500 desenhos do Di Cavalcanti. Foram 6 meses que eu fiquei sentadinho numa mesa lá todos os dias, 4 horas por dia, naquele calor infernal do Parque Ibirapuera, daquele prédio do Niemeyer, né, fazendo essas pastinhas, anotando, fazendo a catalogação, né, usando as colas PH-neutro que nós tínhamos, que nós fazíamos ali, na verdade, né, o papel era o que tinha, né, também com PH-neutro, a gente conseguia. Eu aprendi, então, ali, neste museu, a cuidar, né. Era um museu extremamente precário, no 3º andar da Bienal, né. De vez em quando nós éramos chamados assim no desespero, porque estava chovendo, estava entrando água na reserva técnica, vinham todos os estados de casa para poder salvar aquele acervo magnífico. Era assim, né. Depois fui trabalhar no MAN, no Museu de Arte Moderna de São Paulo,
cheguei num momento que, antes da Milo Vilela, né, que o museu também chovia, naquela marquise de Ibirapuera, entrava água por todos os lados, né, então a gente saía correndo também, botando os baldes embaixo para segurar a água, né, e não atingindo os trabalhos de arte ali, né. Mas a gente conseguiu, quando a Milo Vilela chegar, dar um outro patamar para aquela instituição de conservação e preservação de acervo, e formação de acervo, inclusive, né. Na sequência, fui trabalhar no Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, Fortaleza, Ceará, né. Cheguei lá, depois de um edital que selecionou o curador, né, o inédito no país. A minha verba mensal era R$5.000 para fazer tudo no museu, né. Falei, bom, então vamos ser criativos aqui, né, vou ser artista para poder administrar essa instituição. E conseguimos colocar né, o MAC Dragão do Mar no circuito nacional, conseguimos fazer uma reserva técnica com a ajuda da Vitae, né, que infelizmente foi embora, né, que nos ajudava bastante aí nessas instituições. E conseguimos dar um padrão mínimo para aquela instituição, né, de conservação e formação de acervo. Eu cheguei lá, tinha 50 trabalhos, eu consegui sair na minha gestão com 600 trabalhos, 650 trabalhos. A gente conseguiu 600 trabalhos aí através do edital da Caixa Econômica Federal e de doações dos artistas e doações de colecionadores também. De lá, caí na Funarte, né, no Rio de Janeiro, em 2009, né, também de uma precariedade assim ímpar, né, assim, precariedade pessoal, né, e também material, né. Mas a Funarte naquele momento estava se encaminhando muito para para a produção, vamos dizer assim, né, para fomentadora, na verdade, né. Então não sofri tanto. O convite para o Centro Cultural São Paulo veio do Carlos Augusto Calil, secretário à época, e foi muito engraçado assim, né. Ele me telefona, né, e fala: olha, eu tenho algumas pessoas que eu estou conversando, mas você é a pessoa que eu gostaria de ter, porque você está especializando-se em administrar a precariedade. Né? Eu falei, opa, que bacana, que mérito. Eu acompanho o seu trabalho, né? E eu tenho o Centro Cultural São Paulo, que só pode ser para você. Eu fiquei 4 anos ali, decidi sair por conta própria, e nesse mesmo dia tive uma reunião com o Museu Bispo do Rosário, né, com os colegas do museu, que vieram para São Paulo para essa reunião comigo no final do dia. De manhã pedi demissão e à tardezinha, às 6 horas, eu tive essa reunião com ele, decidido eu já ir para o Rio de Janeiro, voltar para o Rio. E o convite foi assim: temos um museu no Rio de Janeiro, nós não sabemos fazer, não temos quem sabe fazer no Rio de Janeiro. A gente só tem você. E eu aceitei. Era meu interesse, desejo ir para o Rio de Janeiro. E fui lá, estou desde 2014, né, junho de 2014, eu cheguei lá com eles, para levar um pouco, não sei se do meu conhecimento adquirido, né, de todo esse tempo aí, passando por essas outras instituições, né, e chegando ali, obviamente, é assustador, já conhecia antes, mas talvez seja a situação mais precária que eu tenho encontrado na vida, nessas instituições, nessas andanças, né. A instituição, naquele momento ali, eles não tinham uma preocupação, na verdade, com o acervo. Assim, o foco deles era trabalhar exposições, né, exposições de arte contemporânea. Traziam artistas que nunca tinham ido no museu, nem foram, na verdade, né, fazendo umas exposições que não tinham, vamos dizer assim, nada a ver com aquela realidade. Né. O Museu Bispo Rosário fica na colônia Juliano Moreira, antiga colônia Juliano Moreira, na região de Taquara, Curicica, Jacarepaguá, realmente no fim do Rio de Janeiro, isso, né? Leva-se, à época, né, 2, 3 horas de ônibus, eram 3, 4 anos para chegar até lá, né? Mas a gente enfrentou isso, né? E eu consegui colocar para os meus colegas que a gente tinha que, antes de tudo, era focar no acervo, né? Que era o principal daquela instituição, né? De baixo, né? Que era o principal. O museu só existe por conta do seu acervo, certo? Então, todos nós estávamos ali em função disso. E era isso que eles não tinham em mente, na verdade. Eu consegui, com o tempo ali, fazer com que eles mudassem de ideia e a gente começasse, então, a focar totalmente na conservação daquela belíssima coleção, que foi feita por um artista que não sei se todos vocês conhecem, né? O Bispo Rosário é um artista sergipano, né? Que veio do Sergipe em 1915, 20, por aí, como marinheiro, trabalhando na Marinha, chegou ao Porto ali no Rio de Janeiro
E trabalhou depois da Marinha na Light. Na Light ele sofreu um acidente que deixou ele inválido, vamos dizer assim, para trabalhar, né? Ele foi demitido e aí ele teve o primeiro surto dele, né? Isso é por volta aí de 1936, 37, tá? E ele é internado então, né? A partir das visões que ele tinha, né? Um dia ele saiu na rua e foi ao encontro de Deus, olha só, numa igreja de São José lá no Rio de Janeiro, e dali ele foi para o manicômio e nunca mais saiu. Ele tinha saídas e entradas, né? Mas viveu cerca de 30 anos realmente confinados e 50 anos da vida dele saindo e entrando do manicômio, foi mais ou menos isso daí. A gente tem um registro de umas fotos, né, feitas pelo Jean Manzon em 1943. É o primeiro registro que a gente tem do Bispo do Rosário, né? Foi publicado na revista O Cruzeiro, à época, e o bispo já portava ali o manto, um manto, na verdade, né? Porque o manto que nós temos hoje lá no museu é outro, na verdade. E já tinha também seus objetos ali, seus barcos já estavam sendo construídos, né? Então ele passou a vida, né, no manicômio criando esta obra, que ele não considerava arte, tá? Numa entrevista que ele dá para um cineasta, né, que também era psiquiatra, trabalhava lá na instituição, ele disse que o que ele fazia não era arte, perguntado por ele, né? Não era arte, mas que ele seria conhecido no futuro pelo que ele fez, né? O bispo morreu em 1989 e agora esse mês acabou de completar os 30 anos 30 anos isso? 30 anos, 89, né? Os 30 anos da exposição no Parque Lage, né? Trazida a obra do bispo foi trazida pelo Frederico Moraes, então a gente comemorou agora há pouco isso daí, né? Até então ela era desconhecida, tinha aparecido uma ou duas vezes numa exposição lá no Rio de Janeiro, nos anos 80 ainda, né? E é isso. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês do museu, do que é essa instituição, onde ela está. Recentemente, em 2016, 2017, nós conseguimos dar o nome, né, da estação da colônia, Juliano Moreira, né, incluir aí nesse nome o Museu Bispo do Rosário. Então, o museu hoje ele é encontrado no mapa da cidade. Então, não tem como mais dizer, não sei como chegar, não tenho como chegar. Tem. Agora tem o BRT, o metrô BRT, você chega confortavelmente lá em 1h10. Aí está, né, essa chegadinha, né. É uma região hoje muito problemática de disputas de terras, né, uma região de milicianos. Queiroz vem daí. A casa dele aí, infelizmente. Isso aí tem um aspecto, né, uma imagem da colônia na época, né, ela foi fundada em 1927, tá? Tem esse arquiduto aí que é do século XVIII, né, está uma parte dele preservado ainda lá hoje. Tá? E hoje o aspecto dele justamente aqui do lado, né, com uma igrejinha também do século XVIII, iniciada no século XVIII. A colônia faz margem com o maior parque urbano do país, que é o Parque da Pedra Branca. Tá? Aí, aspectos da colônia à época, né, dos anos 40, por aí, 50. O aspecto dela hoje, infelizmente, está nesse estado aí decadente, né? Visões do espaço histórico, o aqueduto, uma casa de pacientes, né, onde eles ficam internados. Ainda há internados lá hoje, cerca de 300 deles. Tá? Estão no processo de fechamento, uma parte já foi hoje fechada, esse aqui já é um espaço novo que vai ser dado para o museu. Nós temos também um espaço de residência, o Polo Experimental, onde tem o Ateliê Gaia, né, e várias atividades, né, como arte e costura, arte horta, né, dança, e também espaço para os artistas, onde a gente promove também essa interação entre as linguagens aí. Então, está o Luiz Carvalho, que é um pianista, né, um artista do corpo de Belo Horizonte, e também tem aí, que não aparece, um artista francês também na área do desenho, trabalhando com os pacientes, né, com os ex-pacientes, que convivem hoje com a gente. O Pedro ali embaixo, falando do trabalho dele, um baixinho. O bispo, numa foto opa, esqueci o nome dele agora, do fotógrafo. Não é o Jamanzon, é Walter Firmo. Educativo do museu, a gente trabalha forte hoje nessa noção de museu-território, né, trabalhando principalmente o entorno. Né.
pensando também que tenha, né, a cela do bispo, né, ali nas imediações, né, onde ele viveu, o pavilhão, que a gente tem um projeto de transformação desse espaço num memorial da arte e loucura, né, onde a gente vai ter também atividades aí, e preservar justamente a cela do bispo do Rosário, né, que é essa daí. Né. O bispo, com o tempo, né, ele, eu não falei esse dado dele, ele era um pugilista, né, então tinha uma força muito grande, e essa força foi usada depois quando ele era interno. Né, então, ele também vendia a proteção aos outros pacientes, era assim que ele conseguia o material também para poder produzir o seu trabalho, e com o tempo também, com essa força, essa presença dele, ele foi tomando conta de todo o espaço e todas as celas do pavilhão, né, e é onde ele pôde, então, desenvolver e guardar a obra dele durante décadas ali, né. Um aspecto desse prédio, né, para você chegar no pavilhão do Tomar Sol, né, é uma prisão, na verdade, não difere em nada, na verdade, a situação, né. Uma situação no museu, né, um trabalho do Arlindo, que é este artista que a gente vai conhecer agora. Você consegue dar um... Vamos ver se entra. Vamos ver se vai entrar. Não é esse, não. É aquele ali, é o vídeo. Aquele ali é o próprio vídeo. Atrás. Isso aqui. Veja se você consegue colocar. Você aperta em cima. Só apertar o botão. Não, eu acho que não. Não. Ah, não vai, tudo bem. Bom, deixa para lá, senão a gente não vai ter tempo para... É só apertar lá na parte branca, levar o cursor na parte branca que ele entra. Não entrou? Tá? Tá bom, então não vai. Infelizmente, eu não vou poder mostrar o Arlindo falando para vocês, que é... Opa, agora não quer ir. Pronto. Voltou. Então, eu ia apresentar para vocês um artista do Ateliê Gaia, com quem a gente trabalha. O Arlindo é um ex-paciente, justamente, ele vive hoje no entorno, era uma criança de rua, que foi levada aos 14 anos para o manicômio, e lá ficou a vida toda, e há 30 anos que ele frequenta o Ateliê Gaia, né? E quando eu fui apresentado para eles como novo funcionário do museu, né, a primeira pergunta que ele me fez foi: o que é um curador? Né? E aí eu respondi: é aquele que cuida, que vai cuidar de você e da sua obra. Né? E na sequência ele me perguntou: e por que o bispo e não eu? Né? Então, muito do que eu ia falar aqui, mostrar dele, é justamente isso. Também, o Museu Bispo Rosário hoje não só cuida da obra do bispo, não só mostra a obra do bispo, mas também mostra a obra desses artistas, né, que compõem hoje o Ateliê Gaia. Né? Eles estão em exposições importantes. O Arlindo, nesse momento, está numa exposição no Museu de Arte do Rio. Ele esteve em exposição no Sesc Pompeia o ano passado, Lugares do Delírio. E outros artistas, como Clóvis, já estiveram, né, com exposição individual na Galeria Estação. Então, esse é o meu trabalho hoje com eles também, né, de inseri-los, né, no mercado, né, porque eles sobrevivem do que o trabalho deles também. Aqui é o Arlindo atuando junto com um ator de teatro, uma peça teatral, no caso. Né, ele e o Clóvis ali juntos. Né. O artista, o autor da peça, é inspirada no Bispo do Rosário, também se inspirou muito no Arlindo, né, e o Arlindo acabou passando a ser um personagem aí da peça dele. Né. Aqui o Arlindo sendo reconhecido como ator. Então, ele faz parte dessa escola livre de artes que a gente tem lá no Museu Bispo Rosário. Um aspecto do ateliê deles, né, com os artistas trabalhando ali. Né. Outra artista, que é a Patrícia Ruth, né, tem um trabalhinho dela atrás dela ali no caso, né. Também conviveu com o Bispo Rosário, né? Também conta histórias para a gente desse período aí, né? A Edir. O Luizinho, né, que é um artista, quando eu cheguei lá, ele nem falava, não conseguia falar. Hoje, ele acompanha os grupos, ele faz visitas guiadas com a gente. Né? A Diana trabalhando com as crianças das escolas do entorno. Né? O nosso educador recebendo visitantes. O Paulinho, o Pedrinho, de novo, falando sobre o trabalho dele ali para os visitantes, em exposição do Ateliê Gaia.
né? A gente promove hoje também, né, exposições onde a gente traz também artistas como a Laura Lima ali atrás, interagindo, né, em diálogo com o trabalho do Arlindo, né? Uma artista, Fernanda Magalhães, que fez residência no Museu Bispo Rosário e depois né, também participou da exposição do lugar das Virgens em Cardumes, né? Também fez um trabalho desenvolvido com nos pavilhões das mulheres, lá, né? Um trabalho de performance, de corpo, né? Pamela Castro, também residente. Exposição, também lugar das Virgens em Cardumes, Eleonora Fabião, que trouxe a obra do bispo para as ruas, novamente, da colônia. E chegamos aí, então, na coleção, né, no que nós estamos fazendo, né, de mais importante agora, lá no Museu Bispo Rosário, né. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, a gente não conseguia entrar na reserva técnica. Se você não, né, você entrava, pisava nos trabalhos do bispo, ou você não via a própria obra, na verdade. Ela estava totalmente encoberta, né, de poeira e de papéis, né. E, então, aqui foi a primeira fase que a gente fez, né, para mudar essa situação, né, que foi a desinfestação da obra, de toda a obra do bispo, né. Nós criamos 2 bolhas durante 6 meses ali, né, de 3 por 2 por 9 metros de comprimento, onde a obra do bispo todinha foi colocada ali para desinfestação, né. A gente conseguiu fazer isso com o dinheiro que a gente consegue hoje dos empréstimos, né? Quando alguma instituição pede emprestada a obra do bispo, a gente pede uma taxa de conservação e preservação, né? Porque, obviamente, na mesma situação do Museu Nacional, né, o que a gente faz hoje lá é justamente para evitar, né, o desastre, né, e, no nosso caso, para evitar o desastre, o desaparecimento muito precoce da obra do bispo. Eu entendo a obra do bispo como uma obra efêmera. Ela realmente não vai durar para sempre. Vocês observarem aqui os materiais que ele usava, né, plásticos diversos, né, que de 30, 20, 30 anos, aí, 30, 40 anos aí de uso né, desses materiais. Tem alguns que você coloca a mão hoje e eles se desfazem, como poeira, na verdade. Então, o que a gente faz hoje é tentar preservar, né, conservar, para dar sobrevida a essa obra, na verdade, né? Então, com essa verba hoje dos empréstimos que a gente faz, a gente consegue fazer essa etapa aí que foi a higienização e desinfestação da obra, né? Eu também vou atrás, obviamente, das instituições privadas, né? A gente conseguiu o apoio da Galeria Almeida Dale para a gente fazer a catalogação da obra, que até então não era catalogada. Era um problema muito sério que a gente tinha. A gente teve problemas com roubos de obras. A mais recente foi em 2013, quando foi roubada uma faixa missa de Janeiro, em Portugal. Mas aí, sim, tem os meandros que não cabe trazer aqui, na verdade, que são bastante complexos, né? Marinesa, que parceira, já sabe dessa história, né? Recorri a ela para a gente poder ter, né, que o ICOM, né, colocasse na página do ICOM Internacional, né, o furto desse trabalho aí, né, não qualificado, por sinal. Para a gente evitar isso, né, a saída é você ter uma catalogação, né, um documento, de fato, da obra, né? Então, com a ajuda da Almeida Dale, em 2017 e 2018, né, a gente conseguiu fazer a catalogação encerrada recentemente, né? Obviamente que, para você, depois que você faz isso, essa higienização e essa desinfestação, você tem que preparar também a reserva técnica, né? A reserva técnica, obviamente, não oferecia as condições longe, né, ideais, né, de poder guardar, preservar a obra. E aí eu fui encontrado, na verdade, pelo Marcos Amaro, que foi visitar o museu junto comigo em 2016, 2017, né? E quando nós chegamos em São Paulo de volta, ele me convidou para ir até Itu, onde ele também estava pensando em fazer uma instituição, né, que é onde eu estou também, né? E ele me convidou com o seguinte convite, o seguinte texto: eu queria que você fizesse o mesmo que você está fazendo lá no Rio de Janeiro, no Museu Bispo Rosário, aqui, transformar esse lugar num museu. Eu falei, tudo bem, mão dupla, você me ajuda lá e eu te ajudo aqui. Então, o Marcos Amaro, desde então, ele apoiou a reforma, né, e a adequação da reserva técnica para que a gente pudesse abrigar a obra
corretamente. E, obviamente, que depois que você faz tudo isso, desinfesta, higieniza, né, cataloga, organiza a obra, você precisa mostrar. Então, obviamente, que os espaços do museu também não ofereciam as condições ideais, né? Madeiras velhas, infestadas. Então, lá de novo, o Marcos nos ajudou então a retirar essas madeiras e colocar hoje painéis de gesso, como é que chama? Cartonado, né? Que não oferece esses riscos mais, né? Então, são momentos da catalogação, na verdade, né? A reserva técnica limpa, sendo preparada, portanto, para receber o acervo novamente, né? Aí o acervo sendo acomodado já, né? Aí já indo para as suas estantes, né? E não paramos aí, obviamente, né? Agora a próxima fase é a impressão do catálogo, né? Nós conseguimos também, com a mediação da Expomos, em 2018, a aquisição de um banco de dados, né? E eu, em 2018, coincide também com o Marcos me convidando para trabalhar na galeria Koga-Amaro. E eu falei, de novo, mão dupla. Só vou colaborar com você se você continuar colaborando comigo. Então, o meu salário, na verdade, vai para... Eu ajudo o museu, foi com esse dinheiro que eu consegui comprar também o banco de dados, né? E, além disso, né, ele também colabora comigo, me apoiando nas viagens para o Rio, né? E a parceria continua, né? A Almeida Day promete para a gente a impressão do catálogo agora, e o Marcos Amaro também continua, né? A gente hoje tem uma parceria com ele, com a Fundação Marcos Amaro, a Fama e Tu. Nós temos uma exposição lá, em contrapartida à ajuda que ele está dando ao museu agora, mais efetiva, que é justamente para a gente entrar agora no pavilhão onde o Bispo do Rosário viveu e transformá-lo naquele espaço que a gente está almejando aí, né? Aí os aspectos da condição da reserva técnica hoje, né? Totalmente visível, né? Antes a gente não conseguia ter a dimensão da obra, não conseguimos ver a obra. Hoje você entra lá e você tem esta vista geral. Nesse momento, a gente está com 2 curadoras visitando a instituição para poder, nesse momento exato, né, a curadora da American Society e daquela instituição da Argentina, esqueci o nome agora, Proa, a Fundação Proa. As 2 estão lá pensando em exposição para 2020 e 2021. Né? Então, hoje elas têm condições de chegar lá e realmente ter a dimensão da obra, né? E o que é mais bacana, assim, para as imagens que a gente tem da cela do Bispo, né, de quando ele vivia na cela e tinha o seu trabalho no seu entorno, né, parece que repete novamente, né? Assim, a sensação que você tem hoje ao entrar é como se você estivesse entrando na própria cela do Bispo, né, de uma forma bastante organizada. O Bispo era muito cuidadoso também, né, com a obra dele, né? E ele tinha esses caminhos, né, que, segundo as pessoas que visitavam o Bispo, a diretora à época, né, uma psiquiatra, disse que ele pedia para as pessoas: vinha por essa rua, vai para aquela outra rua. E as coisas iam mudando nesse tempo ali, né? Ricardo, desculpa, eu vou ter que pedir para você encerrar. Então, é isso que a gente faz hoje no Museu Bispo Rosário, né? Tentando aí conservar essa obra. E eu termino com isso daqui. Também foi a contrapartida, né? Nós estamos em campanha nesse momento para restaurar o grande veleiro, né? É uma das obras principais, né, dos trabalhos principais da obra do Bispo, né? Que está em estado precaríssimo, é uma das obras mais solicitadas para empréstimo e ela só poderá sair novamente depois desse restauro, né? E aí a gente tem um videozinho da campanha. Vamos ver se vai entrar dessa vez, hein? Vai, vai. Você diria que aqui já foi um dos maiores hospícios do Brasil? O Museu Bispo do Rosário pensa a arte como um dispositivo de cuidado, que promove a cidadania e rompe com o estigma da loucura. A gente entende que cuidar é acolher as diferenças e estimular potências criativas. Para continuar esse trabalho, o museu precisa manter preservado seu maior tesouro, seu acervo. O museu se inspira no legado de Arthur Bispo do Rosário,
valorizadas e restauradas. Se nada for feito, esse precioso acervo corre o risco de desaparecer. Por isso lançamos essa campanha de financiamento coletivo. Com esses recursos, vamos restaurar o Grande Veleiro, uma das obras mais importantes da coleção, e higienizar o restante do acervo. Embarque nessa campanha com a gente. A cada R$1 investido por você, o BNDES entra com mais R$2. Acesse www.benfeitoria.com/Bispo do Rosário. Contribua. Essa campanha é tudo ou nada. O projeto só acontece se alcançarmos a meta. Somos mais que um museu de arte. Ao apoiar a campanha, além de preservar a obra de Bispo do Rosário, você transforma a vida das pessoas. É isso. Então, estamos aí na campanha. Quem quiser colaborar, por favor. Tá? R$150 mil, não é barato, não, fazer esse restauro. Tá? Então, é muito difícil, com certeza, para o museu conseguir esse dinheiro por conta própria. Então, a gente precisa da colaboração. É isso. Obrigado pela paciência. Bom, muito obrigada, Ricardo. Agora acho que a gente pode entrar numa rodada de perguntas. Acho que eu vou começar com uma perguntinha para a Maria Inês, e depois também, se vocês quiserem se perguntar, seria muito legal, e depois a gente abre para o público. Bom, Maria Inês, eu queria que você contasse um pouquinho da CLE, da Reserva Contemporânea, que não coube ainda na fala, mas queria que você também abordasse quais foram as demandas observadas pela Expomos e também pela Chenu, eu não sei se eu pronuncio direito, mas que foram observadas para apontar para a necessidade de uma reserva contemporânea como é a CLE. Bom, na verdade, essa questão das reservas é uma questão no Brasil inteiro, né? Quer dizer, nós temos essa demanda muito grande. E, na verdade, contemporaneamente, em muitos países, né, muitos mesmo, há uma mudança, em alguns casos, né, de política mesmo de guarda de acervos, né? Quer dizer, principalmente os museus franceses, nas últimas décadas, até pela pressão financeira de ter que abrir espaço dos próprios museus para outros programas, né, programas de família, para mais exposições, para poder angariar mais recursos para a sobrevida do museu, tem chegado à conclusão, por exemplo, que você manter uma reserva na Rue de Rivoli é um espaço muito caro, quando ele pode ser feito com competência em outro local da cidade e com a equipe do museu controlando e operando dentro disso. Tem ocorrido isso em vários países, e a tentativa inicial sempre é que os governos responsáveis por esse acervo fazem sempre uma tentativa de criar uma reserva externa para vários museus. Aí entra em ação a idiosincrasia entre as equipes dos museus, que não dialogam de uma forma muito harmoniosa, muitas vezes, e aí entra uma disputa e, na verdade, tem inviabilizado, não todas, mas uma grande parte dessas iniciativas de se fazer reservas coletivas entre uma própria instituição, entre instituições que dependem do Estado ou federais e tal. Então, o que acabou acontecendo é que, num determinado momento, a França optou para fazer uma experiência terceirizando essa reserva. Isso foi feito em Paris. A Chenu, que é uma empresa que nós conhecemos há bastante tempo, que nos prestava serviços de embalagem e transporte, é uma das grandes empresas mundiais, e ela, na verdade, é uma empresa que tem 250 anos, começou com Marie Antoinette, entendeu? E ela, então, vamos dizer, ofereceu ao governo essa primeira experiência, foi um edital público, e aí ela ganhou esse edital e fez a primeira experiência. A partir daí, houve uma consciência entre os museus franceses que essa experiência era bastante exitosa e que poderia ser multiplicada.
Isso também acontece na Alemanha, acontece na Suíça, acontece no Canadá, agora eles estão em Singapura, ou seja... Aí, quando eu estava montando a exposição do impressionismo, recebi uma demanda do diretor comercial, então, dessa empresa, me disse, olha, Marinês, o presidente da empresa vai ao Brasil, queria muito conversar com você. Eu falei, com prazer, imagina, somos parceiros e tal. Ele veio, e aí ele me colocou essa questão. Ele falou, Marinês, eu queria que você me dissesse se há espaço para uma reserva dessa natureza. Eu nem sabia que eles tinham essa reserva, eu visitei essa reserva em Paris, gostei muito, porque eu vi que eram espaços individuais e os museus trabalhavam com bastante tranquilidade dentro disso. Sei que, dessa vinda, eu levei a conhecer algumas transportadoras que guardavam obras. Nós, especialmente, temos na Expomos uma área de gestão de coleções, e com uma preocupação monumental, porque os nossos clientes estavam muito mal abrigados em determinadas condições. Então, a gente mantinha um sistema de olhar, de fazer um acompanhamento de 2, de 3 em 3 meses. Era muito oneroso também tudo isso. Aí ele me disse que ele tinha muita vontade de montar, e, no fim, ele acabou me convidando para fazer uma sociedade nessa empresa. Eu disse para ele, imagina, não tenho a mínima chance de montar não tenho fundos para isso, e tal. Aí ele me perguntou, você já estudou esse assunto? Eu falei, eu estudei, sim. Há 6 anos atrás eu tinha estudado fazer uma reserva. A Expomos tinha feito tomado essa frente. Mas eu vi que os custos eram incompatíveis e a gente seria, em qualquer país, vamos supor, um BNDES, alguma coisa assim, criaria isso. Aí, quando houve essa oportunidade, ele falou, olha, eu não vou montar isso sem um parceiro brasileiro forte e queria, então, que fossem vocês. Aí foi muito interessante, porque veio um bureau d'études da França, foi feito um projeto, vamos dizer, com uma consultoria francesa muito forte, é um depósito, uma reserva que fica aqui perto de São Paulo, muito perto, e, na verdade, nós, então, fizemos uma experiência ainda mais avançada do que eles tinham na França, porque nós conseguimos um armazém que tinha uma estrutura muito boa, então não precisamos construir, a gente pôde alugar, e, na verdade, dentro desse armazém foi criada uma caixa branca, que é muito bonita, inclusive. Dentro temos um mezanino metálico, e o que é muito interessante é que as condições climáticas são absolutamente rigorosas e mantidas, e com um custo de energia muito baixo, porque a gente consegue uma situação que o espaço fica completamente estanque. Os painéis, eles mantêm uma situação climática muito estanque. Isso faz com que a gente não tenha perigo de uma gota d'água lá dentro, porque não há água entrando dentro desse espaço. E, realmente, parece até uma inverdade, mas nós temos 5.500 metros quadrados completamente climatizados, sem nenhuma flutuação, e o gasto de energia é quase inferior ao que se gasta no edifício ao lado, que é da área administrativa. Então, eu acho que isso, sim, é um avanço, realmente. Está aqui a Luciana, que trabalha conosco, que é a pessoa que tem atendido as instituições e tal. E a CLE está instalada no Brasil há 5 anos. Hoje já tem os acervos dos grandes museus, de grandes coleções, de artistas, de galerias. E acho que tem sido, eu vejo como um espaço alternativo interessante. O que eu gosto extremamente é que as salas são individuais, e com Wi-Fi, com toda a infraestrutura técnica, e você pode ter um museu operando curadoria, pesquisa, documentação, ou seja, cada um trabalha na sua casa e tem um terceiro, na verdade, capacitado, que gerencia tudo isso, e os custos são realmente menores do que se cada museu ou cada coleção for empreender isso individualmente.
Tem sido uma experiência muito bacana. Levou um tempo para que, vamos dizer, a gente chegasse a um equilíbrio aí das contas, né, do business plan inicial, mas hoje, felizmente, já está estabilizado. E uma coisa surpreendente para mim, que pensava que fosse exatamente o contrário, eu achava que primeiro viriam os colecionadores, né? E, na verdade, foi o inverso. Primeiro vieram os museus, e, na medida em que vieram os grandes museus, aí os colecionadores passaram a acreditar nessa hipótese. Mas tem sido uma experiência muito rica, estão todos convidados. A Luciana está aqui, se alguém tiver interesse em conhecer. Nós temos aberto à CLE a visita de vários grupos em formação. Nós estamos fazendo um MBA em gestão de museus aqui em São Paulo, no momento, e tem sido muito frequente dessas equipes em formação visitarem. Obrigada. Obrigada. Bom, eu acho que eu vou me restringir só a essa pergunta para aproveitar e contar com a participação de vocês, porque daqui a pouco vai sair uma van aqui para dar início ao circuito da Art Week em São Paulo, que sai a 1h. Então, já vou abrir para vocês, para a gente aproveitar esses últimos minutos que nós temos até lá. Bom, se vocês tiverem perguntas também um para os outros, eu peço que levantem a mão, se identifiquem antes de fazer a pergunta. Alguém? Uma perguntinha. Bom, uma pergunta / comentário que até escapa um pouco da questão cuidado, né? Mas eu identifiquei assim uma relação bem curiosa e legal entre as falas do Ricardo e do Pedro, no sentido de que a coleção, essa ideia da coleção de pesquisa torna a coleção viva, né? E a questão do museu num espaço em que ainda existem artistas trabalhando, enfim, em ateliês de arte, que na época, tá certo que na época do Bispo não tinha ateliê de arte, né? A coisa surgiu dele, mas também torna o museu vivo, quer dizer, não é simplesmente uma instituição que está ali para preservar, apesar de que a gente sabe toda a importância que a preservação tem. É esse passo, né? Quer dizer que o museu, um museu ou uma coleção, eles não se limitam a olhar para trás, quer dizer, é olhar para agora e para frente, como a Maria Inês colocou. A importância de, quando se fala em museu, em coleção, em preservação, essa dimensão da continuidade, né? Quer dizer, aquilo não é estanque, aquilo continua e como. Então, eu admiro muito a forma com que essas duas coleções estão sendo geridas. Então, assim, aproveitando, acho que a gente podia falar, acho que ficou faltando da fala do Pedro, e aproveitando aqui a equipe do Pedro que está aqui na sala, falar um pouco dessa questão de como é que vocês estão trabalhando essa pesquisa, como é que já começaram a trabalhar a pesquisa, tanto historiográfica e a pesquisa teórica, quanto a pesquisa de preservação. Quiser. Boa tarde. Como o Pedro me apresentou, meu nome é Bruno. Acho que, antes de chegar nisso, também é importante falar que eu fiquei 3 anos e meio fora do país. E cheguei agora, fim de março, assim. E aí, o Deison Gilbert, que é muito meu amigo, me pôs em contato com o Pedro, né? Me apresentou o Pedro. E achei super interessante, assim, que eu também sempre trabalhei muito como artista com dinheiro público, né? E, mesmo distante, fui vendo a escassez de editais e oportunidades nesse sentido. E cheguei assim, meio, nossa, o que eu vou fazer, né? Embora eu seja representado também por galeria, nunca foi,
um forte vender o meu trabalho. E então a gente começou lá e o Deison e o Gabriel, né, também está já há mais tempo lá, o Gabriel Lemos, que é mais da parte de música. Então, ele catalogou essa parte de música, o Gabriel, e o Deison mais artes visuais, etc. Tem várias outras coisas lá. E eu não peguei muito esse... Quer dizer, eu peguei uma parte assim, desse início de pôr as coisas em lugares. E isso o Deison que meio que coordena assim, e vai criando esses pilares, como, né, tipo, então, vamos pensar, sei lá, 60, neo-vanguarda, não sei. E aí, dentro disso, que a gente vai criando subcategorias, né, e vai tentando alocar essas coisas. Agora, um trabalho recente que a gente fez, bastante intenso até, de criação de pastas também. Me lembrou quando você falou das pastinhas. A gente ficou lá fazendo, o Pedro também ficou bastante lá, fazendo as pastinhas de artistas. E isso é muito legal, que aí você se depara com diversos nomes que você nunca ouviu falar, assim, também, tem muita coisa. Então, a partir disso, que é uma parte mais objetiva, né, de pôr as coisas em devidos lugares, a gente tem ido por esse lugar mais de catalogação. E aí entra essa parceria com o Lucas, que está indo hoje, como o Pedro falou, eles vão ver outros modelos de pensar. E a gente também está pensando junto, assim, como cruzar informações, porque a gente tem muito material em papel lá, e que, de repente, aparece uma foto de uma exposição X, que uma pessoa aparece naquela foto. E aí é legal que, de alguma maneira, isso venha à tona. E como fazer isso? Então, a gente está pensando nesse programa de catalogação que desse conta de cruzar informações, né? Enfim, isso vai ser uma parte a ser resolvida. Espero que eles cheguem mais próximo disso nessa viagem, assim. E, paralelo a isso, o Deison também tem a ideia de um projeto de publicação com artistas, mas não que seja uma publicação de artista, mas um trabalho assim um pouco de editorial, também nessa ideia de que artistas visitem a coleção e comecem a pesquisar coisas e também cruzar essas informações, né? Então, acho que a gente está indo para isso, e também, como o Pedro falou, nesse apartamento que adquiriu agora, que cada vez mais isso seja público. E, enfim, então, eu estou lá agora 3 meses, 4 meses, e é isso. Bom, o projeto de ativação do acervo existe também na coleção Beatriz e Jorge Yunes, né? Que é o projeto Cura. Convida um artista contemporâneo para dialogar com o acervo. Então, são todas maneiras de ativar as coleções, né? Torná-las, enfim, vivas, ativas e presentes, importantes para o contexto. Eu achei muito interessante isso que você colocou, e eu acho que o próprio Museu Nacional se alinha aí, né? O próprio questionamento que foi feito do fato do museu ser um museu universitário, quer dizer, o museu é um centro de pesquisa há décadas, né? Quer dizer, desde o início, ele nasceu como uma instituição de pesquisa, ele é ligado à universidade, e isso é a sua força maior, né? Nesse momento foi questionado, quer dizer, como é que a universidade, por que ele está ligado à universidade, por que... E aí é a tal história, quer dizer, é a gênese do museu, né? Quer dizer, o seu DNA é a pesquisa. Então, é muito interessante, porque nós sempre defendemos muito esse papel da pesquisa nos museus, e cada vez mais fica claro isso.
E só para a gente não ficar com as duas áreas da mesa separadas, né, eu só queria deixar uma reflexão que não há museu sem coleções, né? Então, digo assim, a história dos museus é uma história de migração de coleções, né? Por isso, quanto mais nós pudermos estar curando coleções privadas, nós estamos curando o futuro dos museus, né? No fundo, é isso. Obrigada. Eu queria aproveitar também para te perguntar, Bia. Eu tive a oportunidade de ir para Curitiba ver, acho que era a primeira edição da exposição que está sendo feita em parceria com a coleção, e se chama África, Mãe de Todos Nós, Conexão entre Mundos. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre essa doação que será feita para o museu, né? Você disse que são 4.000 itens, que seria um núcleo África. Está até aqui na coluna móvel da nova edição da Select, por isso que eu peguei a revista para ver. E sobre que tipo de pesquisa o Renato Araújo tem feito na coleção? O Renato veio com essa equipe que a gente montou, que eram especialistas para cada área. Sempre teve essa vontade da doação, até para poder realmente extrapolar. E essa coleção, como a Paula falou, ser viva, né? Porque não adianta ter uma coleção, ela precisa ser mantida viva em gerações. E o Renato trabalhou 10 anos com o Emanuel Araújo, ele era curador do Museu Afro. E nós tivemos a sorte de ter ele na coleção catalogando. E, junto ao Renato, veio também uma pesquisadora, Hermina, que é uma pesquisadora inglesa, que mora em Londres, para também nos ajudar na catalogação dessas obras. E aí que a gente realmente mapeou, pesquisou, e a gente não tinha nem espaço físico na coleção para se manter do jeito que essa coleção deveria ser exposta. Surgiu essa parceria com Curitiba. Vai ter um espaço de quase 500 metros quadrados, um espaço grande, aonde vai estar permanente. Eles já receberam uma doação de Ásia, do Fausto Godoy. O Fausto foi embaixador, acho que ele foi em 16 países na Ásia, e ele doou a coleção dele também, mais ou menos 3.000 itens de Ásia. Então, a intenção do museu é realmente ser esse museu que fale de etnias. Então, já tem a Ásia, agora nós estamos doando a África, e eles já têm uma conversa com a Oceania também. Então, a gente está muito feliz de poder promover esse novo momento desse museu também. Acho que vai ficar pronto para o ano que vem, já abre. Já tem curador e tudo. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que se tiver mais uma, ainda dá tempo. Bom, então... Já está saindo? Bom, gente, é 1h, a van está saindo para o circuito, então fiquem super à vontade para... Da onde? Sai do Boulevard a van, viu, para quem quiser. Daqui a Obrigada 7 pela minutos. Presença. Não, então, você chegou a falar que tinha uma das casas que era enfermaria, enfim, que era de uso do hospital, que estava sendo desativada para ser transformada num espaço positivo. Existe plano de desativação do hospital ali? Porque isso, eu acho que é uma característica muito forte, assim, essa convivência dos internos, enfim, com as obras, e o quanto isso faz bem, inclusive, para o tratamento deles. Eu acho que tem uma coisa ali muito saudável na relação das pessoas ali dentro. Então, boa pergunta. Na verdade, assim, esse é um processo já que vem dos anos 90, dos anos 80, 90, né, que é um processo de desmacominização, né? E isso é internacional, não é só aqui, não. É uma política de Estado, na verdade, de fechamento dos manicômios como eles existiam. Obviamente, hoje você tem as clínicas privadas, particulares, ocupando esse espaço deles aí, né? Então, o Estado está fechando os seus... Fechou já em muitos casos, está fechando aqueles ainda que existem, porque ainda tem os seus residentes ainda lá, né, seus pacientes, como é o caso da colônia Joana Moreira. O Juqueri também tem em torno de uns 100, 150 pacientes que vivem lá ainda, que são esses que não têm mais condições de voltar para a sociedade, não tem mais familiares, não tem mais histórico de família, na verdade, né? Não tem condições nenhuma, pela idade, por doenças, de voltar para o convívio social, né? Então, é o caso da colônia Joana Moreira também. Mas tem uma situação, né, que esses ex-pacientes, né, que saíram nesse processo, eles moram hoje no entorno
né? Eles moram em casas comunitárias no bairro, né? Na vizinhança, no Curicica, na Taquara, ou moram em casas dentro da própria colônia, dessa região, dessa área, vamos dizer assim, né? Que são mantidas pelo Estado também, onde eles têm cuidado. Tem, né, o cuidador, o médico, o enfermeiro, né, o psiquiatra, todos que frequentam essas casas, e eles convivem ali entre 6 e 8 pessoas. Tá? E esses são os nossos... pode soar um pouco estranho, mas é o nosso acervo vivo, na verdade, né, que é justamente isso que está falando. Então, eles frequentam os ateliês de arte, os ateliês de arte e costura, arte horta, né, colaboram com o museu hoje, né, na loja, no restaurante. O restaurante é mantido por eles que cozinham, eles que servem, eles que cobram, né? Então, tudo isso é a ação do museu hoje. E a direção da colônia, na verdade, e aqui no Juqueri também está passando por esse mesmo processo, eles já veem esses espaços, essas instituições, hoje como espaços de convívio. Então, o museu hoje está se transformando nesse espaço de convívio, através da obra do Bispo do Rosário e através da obra desses artistas. Né? Quer dizer, mesmo que seja desativado o manicômio, digamos assim, aquilo se preserva como uma... São prédios e prédios assim, gigantescos, na verdade, é uma área gigantesca, né? Era uma colônia fazenda, então você tem prédios ali que podem ser usados hoje para outras finalidades. Não só o prédio, mas a comunidade, digamos, continua. Isso, continua ali existindo. Justamente foi aquele prédio que eu mostrei para vocês, era prédio de administração, que depois virou o prédio de pacientes também, né, abrigava pacientes ali. Isso foi fechado ano passado e está sendo oferecido para o museu agora, para o museu ampliar as suas ações, né, assim, né? Então, expandir o polo de experimentação para lá, criar espaços de cursos, né? Tem tudo isso acontecendo ali dentro, na verdade, né? A gente recebe estudantes de psicologia, estudantes de educação, estudantes de arte, né? Para fazer residências ali, na verdade, não é só na área de arte e loucura, não, de arte, né? Então, acho que é isso, e transformar também aquilo numa escola também, né? E o pavilhão transformar no memorial de arte e loucura para a obra do Bispo do Rosário, né? Isso. Bom, gente, muito obrigada a presença de todos, obrigada aos meus colegas aqui. Amanhã tem mais uma conversa, os deslimites entre arte, literatura e cinema, etc., etc. Os deslimites da arte e várias outras áreas, às 11 horas também. A gente adoraria se vocês pudessem vir também. Então, muito obrigada, a Bacti de novo. Isso aí.